Fala, minha rapaziada, aqui é o Marcelo Rezende, mais uma vez trazendo conteúdo de seleção brasileira, de Copa do Mundo, neste período de Mundial. Nós aqui focamos no Vasco, o canal é de Vasco, de Vascaíno para Vascaíno, mas neste período de Mundial, para a gente não ficar parado, para a gente também manter o canal ativo, a gente está aqui discutindo seleção brasileira, discutindo Copa do Mundo. A intenção hoje é discutir, passadas as emoções da vitória por 3-0 em cima do fraco Haiti, a gente fazer uma análise mais calma, porque ontem eu fiquei muito empolgado, estava tomando uma cervejinha e tal, mas agora, passadas essas emoções, vamos falar com calma dessa vitória, da primeira vitória da seleção brasileira, com 2 gols de Matheus Cunha e mais uma bela partida de Vinícius Júnior, que tem se tornado aí a referência, já se tornou, a referência técnica da seleção brasileira na Copa do Mundo neste momento. A partir de agora, a gente continua o canal do Marcelo Rezende, né? E peço para que vocês se inscrevam no canal, curtam o canal, compartilhem o canal, comentem. Estamos no início de um projeto muito bacana, início de um sonho, como eu já havia falado no vídeo anterior. Então, a gente já conseguiu aí os números interessantes em termos de audiência. Ainda está longe do que a gente quer chegar, mas esse é um processo, um dia após o outro, vídeos após o outro, conteúdo após o outro, até a gente conseguir chegar, né, num público bacana e interessante para a gente continuar com o canal do Marcelo Rezende e manter essa relação próxima a partir aqui de conteúdo de Vasco, de seleção brasileira e do que mais acontece de interessante no mundo do futebol. Então, para a gente não ficar com muito mais delongas, vamos falar de seleção brasileira, a vitória por 3-0 ontem em cima do Haiti. Né, passada essa emoção, vamos analisar aqui com calma, trazendo aí os principais pontos do jogo de ontem, né, focando aí na classificação encaminhada do Brasil, né, depois dos jogos da segunda rodada do Grupo C, do que o Carlo Ancelotti achou, né, do jogo de ontem contra o Haiti, o 3-0, o jogo foi tranquilo para a seleção brasileira. Vamos trazer o que o Carlo Ancelotti falou na entrevista coletiva. Vamos trazer o Vinícius Júnior, a relação dele com o elenco, como que ele se posiciona dentro do elenco, depois de mais uma grande partida dele com a camisa da seleção neste Mundial. Então, o que o Vinícius Júnior acha, o que ele falou também, vamos analisar o momento do Vinícius Júnior. Será que ele já está com protagonismo na seleção brasileira de Real Madrid, que era uma coisa que ele tem sido cobrado bastante, rende muito no Real Madrid, no clube, mas não apenas ele, né, também Rafinha e outros jogadores. Rende muito no clube, mas na seleção brasileira tem deixado a desejar. Será que já é o momento de considerar que o Vinícius Júnior tem um rendimento na seleção brasileira de clube que ele tem no Real Madrid? Então vamos acompanhar, vamos debater aqui para trazer análises interessantes para o nosso vídeo de hoje. E também vou falar da estreia do Endrick, né, que foi a grande pedida da torcida brasileira, impressionante o que houve de pedido do Endrick para que ele entrasse, para que ele fosse escalado pelo Carlo Ancelotti, né, alimentando ali conspirações de que o Ancelotti não gosta do Endrick, o Ancelotti isso, no Real Madrid aquilo e tal. Mas assim, né, vamos considerar isso, todas essas questões, para a gente conversar aqui e trazer, inclusive, o que o menino Endrick acha dessa estreia dele e do que ele acha também, do que ele ficou no banco no início da Copa do Mundo contra Marrocos. Vamos trazer aqui essa base de conteúdo para esse vídeo ficar bem interessante, para que a gente consiga analisar o jogo contra o Haiti e o momento da seleção brasileira em mundiais. Para começar, a gente vai mostrar a classificação atual da seleção brasileira depois de 2 jogos rodados, depois de 2 rodadas. Né? O Brasil está na liderança pelo 2 jogos, né? Então a gente tem a vitória, o empate, 4 pontos, já tem o melhor gols pro, que é aí o critério de desempate da FIFA, além do confronto direto. Brasil e Marrocos empataram no início da Copa, então agora o confronto direto fica aí no segundo plano. Então fica pra gente analisar os gols pro, né, saldo de gols, para considerar quem tá na frente e quem tá atrás. Então o Brasil é o primeiro do grupo, com 4 pontos, Marrocos vem logo atrás, com o mesmo número de pontos, a Escócia, que venceu o Haiti, está com 3 pontos, e o Haiti, na lanterna, ainda não pontuou. A próxima rodada, o Brasil vai pegar a Escócia, né, quarta-feira, o jogo 7 horas da noite, ali mais próximo, inclusive, de horário de trabalho de muita gente, e o jogo vai ser em Miami, 24 de junho. Marrocos, né, a briga do Brasil para a liderança no grupo é com Marrocos, contra o Haiti, vai pegar na quarta-feira no mesmo horário. Então todos os jogos da próxima rodada, da terceira rodada, serão no mesmo horário, de grupo, claro, dos mesmos grupos, serão no mesmo horário ali para manter ali uma igualdade, para que ninguém se favoreça de possíveis resultados, combinações e tudo mais, para que ninguém entre achando, já sabendo do resultado e do que precisa fazer para conseguir a primeira, a segunda ou até a terceira colocação, porque nesta Copa os melhores terceiros colocados também vão para a próxima fase. Então tá aí, esse é o panorama atual e o próximo jogo da seleção brasileira, a partir dos 2 jogos que tivemos neste momento na Copa do Mundo. Para começar, vamos começar trazendo o que disse o Carlo Ancelotti e o que ele acha da seleção brasileira, o que ele viu, a análise dele em cima do resultado de 3-0 contra o Haiti. Então tá aí. Carlo Ancelotti sobre o desempenho da seleção brasileira,
segundo jogo do Mundial, e o que o italiano disse? Era o que eu esperava, melhorar a qualidade do jogo, com menos erros e mais efetividade na frente. Atrás ter mais controle, em nível defensivo foi um bom jogo. Obviamente temos que melhorar. Melhoramos, vamos melhorar no próximo jogo. Temos que aproveitar essa fase de grupos para começar bem o mata-mata. Pro Ancelotti, né, o Brasil, claro, tem avançado, desenvolvido o futebol que tem que desenvolver nessa fase de grupos. Então ele espera fazer, né, um trabalho para que aproveite o máximo dessa fase de grupos, para que chegue num nível muito bem, no bom nível, a partir, né, dos 16 avos, que já é a parte eliminatória. Então, nesse laboratório da fase de grupos, o Carlo Ancelotti ele tem dito, né, ele disse muito isso ontem, depois do jogo, que melhorou a qualidade do jogo, o Brasil teve menos erros e mais efetividade na frente. Ele evitou um pouco falar da qualidade do adversário, porque para um técnico de seleção, né, é um pouco antiético falar da qualidade, falar que o outro não tem tal importância, não tem tal qualidade, enfim. Ele evita falar isso por quem já acompanhou o Ancelotti desde muito tempo. Ele é muito ético, uma pessoa muito correta, e evitou falar da qualidade do adversário. Mas nós, como jornalistas, podemos falar isso, né? O Brasil teve uma melhora, o Brasil foi bem mais compacto, o Brasil teve um ataque melhor, o Brasil teve um melhor posicionamento no meio de campo, a defesa jogou melhor, enfim, laterais apoiaram melhor, o Alisson jogou melhor, mas a gente tem que considerar, claro, efetivamente, evidentemente, que o Haiti não vai exigir do Brasil o que o Marrocos, por exemplo, exigiu na primeira rodada. Então, há de se considerar essa qualidade, mas, por outro lado, também temos que considerar que um jogo como esse permitiu que diversos jogadores, e também individualmente, e também em termos de coletivo, um jogo como esse é super importante para poder dar confiança para a sequência da Copa do Mundo, né? Jogos assim não é a primeira vez que acontecem para a seleção brasileira e mundiais. Na Copa do Mundo de 2002, por exemplo, o Brasil pegou uma China, né? A China não costuma jogar a Copa do Mundo. Então o Brasil fez 4-0, fez o que devia fazer, né? O Roberto Carlos fez aquele golaço de fora da área de falta, uma pancada, fez 4-0 e conseguiu a classificação com 9 pontos. Nem sempre o Brasil consegue 9 pontos, passa a maioria das vezes com 7, com 9 e tal, mas faz parte ter um nível, um confronto desse nível contra o Haiti no Mundial. E o Brasil fez o dever de casa, ganhou de 3-0, ganhou bem, sem muitos sustos, né? Eu considerando aqui uma análise completa, o Alisson foi ótimo o jogo contra esse jogo contra o Haiti, foi ótimo pro Alisson, porque ele foi, eu mesmo critiquei, aqui tem um vídeo nos shorts aqui do YouTube, criticando o Alisson, na saída dele, foi um erro geral, aquele gol do Marrocos, gol do Saibari, beleza. Porém, o Alisson ele poderia ter ficado na metade ali da área, da marca do pênalti, ou mesmo na entrada, para conseguir usar as mãos. Só que ele saiu da área. E aí permitiu a facilidade maior do Saibari bater na saída dele e ele ficou vendido, né? Agora, o Alisson, a injustiça seja feita, dá para elogiarmos mesmo contra o Haiti. Ele fez 3 defesas, mostrando segurança, uma cabeçada maravilhosa, bom posicionamento, reflexo no escanteio que ele pegou, evitando o primeiro gol do Haiti, né? Uma defesa de quem tem qualidade, de quem é goleiro. Então parece que o Alisson, enfim, estreou no Mundial, né? Depois da primeira rodada. E depois ele pegou uma outra saída também, uma bola que veio pela esquerda, pela direita da defesa do Brasil, ele fechou bem, e também um chute de fora depois no segundo tempo, mas já no fim, né, dos acréscimos, que eles falam com tranquilidade para lateral. Era o que se espera do Alisson. A gente espera muito, o Alisson tem qualidade, ele é um grande goleiro, ele não tá na Europa, não tá no Liverpool à toa por muitos anos. Então o Alisson ele não tá na terceira Copa também à toa, ele tem qualidade, a gente sabe muito bem, só que às vezes a gente sabe muito bem que ele não estava performando o que devia performar com a camisa da seleção brasileira. Então ontem, no jogo contra o Haiti, ele demonstrou a segurança que deve demonstrar, o que se exige dele. A zaga também foi muito bem, o Marquinhos e o Gabriel Magalhães tiveram, evitaram muitas bolas, cortaram muitos ataques, né, do Haiti, permitindo que uma segurança maior da defesa. Os laterais apoiaram bem, o Danilo foi bem, o Douglas Santos foi bem, inclusive houve algumas jogadas com o Vinícius Júnior que o Douglas Santos passava para receber e entrar no jogo, criar também, e o Vinícius Júnior segurava demais. Isso já aconteceu, já havia acontecido no primeiro jogo contra o Marrocos e voltou a acontecer agora contra o Haiti. Eu acho que o Vinícius Júnior, quando vira o Douglas Santos em melhor condições, claro que o Vinícius Júnior é um extra classe, consegue arrumar espaço e decidir um jogo, uma jogada do jeito que ele sabe, né? Só que às vezes o passe pro companheiro é melhor do que apenas tentar sozinho uma jogada que tá ali com 3, 4 em cima. O Douglas Santos passou em 2 oportunidades ontem, mais ou menos, e não recebeu essa bola. Poderia ali, inclusive, ganhar mais maturidade e confiança para poder continuar essa caminhada dele na Copa do Mundo. O meio de campo, assim, o que eu tenho que destacar é o Bruno Guimarães, um jogo seguro, com bons passes e cortes. O Paquetá jogou bem. O Bruno Guimarães, inclusive, ele tem sido o melhor jogador do meio campo do Brasil até o momento. No jogo já contra o Marrocos, que o meio campo do Brasil
teve muito problema, ele já havia se destacado ali com uma melhor condição técnica e de marcação, porque o Casemiro também não foi bem, e ele ali jogando meio que sozinho no meio de campo. Agora ele manteve essa qualidade e continua jogando o que se espera do Bruno Guimarães. O Casemiro também jogou melhor, há estatísticas de que coloca o Casemiro que correu mais, com melhor sprint, maior velocidade, e esse jogo do Haiti era para isso, para dar mais confiança, para soltar mais os jogadores que estavam ali, sei lá, com certo receio de Copa do Mundo, porque tem jogador que sente isso, que precisa de uma tranquilidade maior para trabalhar, porque a seleção brasileira há uma pressão muito grande, a gente viu como foi depois do empate com o Marrocos, e principalmente depois daquele rendimento no primeiro tempo contra o Marrocos, porque era essa era a grande crítica daquela partida, o que o Marrocos conseguiu anular a seleção brasileira e não fez mais gols porque não conseguiu efetivamente criar depois do terço final, né, chances para bater no gol. Mas o Marrocos anulou, tinha anulado o Brasil. Paquetá foi muito bem, começou nervoso, né, errando umas bolas, uns passes, tomando uns dribles ali à toa, mas conseguiu se recuperar, tanto é que deu um grande passe para o Vinícius Júnior marcar, fazer o gol dele. O ataque, o Matheus Cunha, que joga de meio atacante, o 9,5, né, que não é nem um 9, não é nem um 10. Porra, 2 gols, né? 2 gols que, inclusive, um deles de perna esquerda, parecido com o que o Igor Thiago perdeu contra o Marrocos, que ele joga para fora da perna esquerda, né? Domina errado, entra na área errada, de forma oposta para o gol, e aí joga para fora de perna esquerda. Ontem o Matheus Cunha fez a mesma jogada, adiantou para dentro da área e bateu com a perna esquerda e acertou o gol do Haiti. O Matheus Cunha, o Vinícius Júnior, ele foi o man of the match. Porém, o Matheus Cunha também poderia ter sido colocado como o melhor em campo, né? Um dos grandes nomes do Brasil na vitória de ontem. Havia começado no banco na estreia e ontem o Ancelotti sacou o Igor Thiago e colocou o Matheus Cunha, o que melhorou muito o nosso esquema no meio campo, tanto defensivamente, né, nesse primeiro bote, quanto na parte ofensiva. O Matheus Cunha é quem rouba a bola no lance do primeiro gol, lá no meio campo. No pé de ferro, ele ganha a bola no meio campo, dá sequência, Vini Júnior recebe, entra na área, chuta, num lance parecido com o gol dele contra Marrocos, mas o goleiro pega na sobra, Matheus Cunha ali como o 9,5, bem posicionado, né? A zaga do Haiti afastou, mas o Matheus Cunha resvalou na bola, fazendo o primeiro gol do Brasil. E o ataque, Vinícius Júnior, Rafinha, a grande notícia é o Rafinha, né? A gente não sabe como que ele vai estar para a sequência da Copa. Eu não vou nessa de descartar o Rafinha, porque ele é um grande jogador. Ontem ele teve oportunidade que é da velocidade dele, é da característica dele. Se precipitou um pouco no posicionamento, porque ele esteve muito em posição irregular. Ele marcou um gol, depois teve uma outra oportunidade que jogou para fora, em impedimento. Mas esse é o Rafinha. Tem condições de ajudar e tem condições de encorpar essa seleção. A gente perde o Rafinha nesse momento, a gente perde a oportunidade de ter um time mais encorpado e mais opções, obviamente, para o Carlo Ancelotti. Por isso que o Vinícius Júnior, eu não preciso comentar, porque ele foi considerado o man of the match e fez um grande jogo mais uma vez e tem se colocado como referência técnica do Brasil, como a gente espera dele. E é por isso que o Carlo Ancelotti disse que o desempenho do Brasil melhorou, assim, obviamente isso melhorou, ele falou uma obviedade, mas que é um processo para chegar cada vez melhor condição na fase de mata-mata. Esse foi o que disse o Carlo Ancelotti, e para a gente falar do ataque especificamente, a gente vai trazer o que o Vinícius Júnior, que foi o man of the match, disse a respeito do desempenho dele. Na hora do gol do Vinícius Júnior, aquele lançamento do Paquetá, todo mundo comemora e há um carinho muito grande pelo Vinícius Júnior, de quem gosta do Vinícius Júnior, para além da questão clubística, porque não existe, né? Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense, enfim, não existe. Quando é o Vinícius Júnior, isso eu já havia percebido em final de Champions League, que eu estava em São Paulo, inclusive, e a galera torcendo pro Vinícius Júnior, né? A galera de São Paulo estava no restaurante e as pessoas que não são cariocas, não são flamenguistas, né? Não tem uma relação dessa clubística com o Vinícius Júnior, torcendo por ele. E na Copa do Mundo isso aumenta ainda mais, né? É um menino, jogador brasileiro, e que tem que ser muito respeitado porque tem feito ultimamente. O Vinícius Júnior, sobre o protagonismo dele na seleção brasileira, era muito cobrado, tem sido muito cobrado por não ter o mesmo desempenho que tem no Real Madrid, e aí a gente tem que considerar já que, desde a última Copa, o Vinícius Júnior tem, dos últimos 12 gols da seleção brasileira em mundiais, eu até anotei aqui pra gente não falar besteira, dos últimos 12 gols em mundiais, o Vinícius Júnior participou de 9. Foram 3 assistências, 3 gols e ainda 3 participações, com uma pré-assistência, né, aquele lance em progressão, o passe progressivo,
e também 2 chutes a gol que geraram rebote e gols de outros colegas de seleção. Então ele tá, desde a última Copa, desde 2022 no Catar, ele é esse homem referência da seleção brasileira. A gente já tem que considerar isso. Não tem que ficar com esse papo de que não joga igual joga no Real Madrid. Copa do Mundo ele tem feito isso. Não à toa os números estão nos mostrando o que ele tem feito. E não são apenas os números, né? A atitude dele em campo, o que ele faz em campo, posicionamento, a orientação, ele orienta, ele fala com os colegas de equipe, com os jogadores de seleção brasileira, para que encorpe, para que dê a responsabilidade que ele merece. E aí a gente vai trazer sobre o que o Vinícius Júnior disse a respeito do protagonismo dele na seleção brasileira. A gente não pode trazer aqui a imagem em vídeo, porque a gente não detém aí os direitos, não tenho, né? Mero jornalista com o seu canal, não posso exibir com riscos de perder o vídeo, de cair alguma coisa. Então a gente traz a declaração aqui em uma arte bacana para poder você ver o que o Vinícius Júnior falou ali a respeito da seleção brasileira. Poder marcar e dar assistência me faz chegar no nível que quero chegar na seleção. Claro que quero evoluir, mas esses 2 jogos nos dão tranquilidade para seguir na competição. Quero fazer muito mais pela seleção, não só em gols, mas sim pelo trabalho que faço aqui. Sei da minha importância, se eu estiver bem, sei o quanto posso contribuir. Cara, essa fala do Vinícius Júnior, ela é fundamental para a gente entender da importância, da responsabilidade que ele mesmo se coloca, que ele mesmo se cobra. Porque sei da minha importância. Se eu estiver bem, sei o quanto eu posso contribuir. Porque ele é a referência do Brasil. Ele é o cara da seleção brasileira, referência técnica. Tirando o Vinícius Júnior, a gente fala muito, assim, a gente vê muita análise em cima. No passado a gente tinha Ronaldinho, a gente tinha o Ronaldo Fenômeno, tinha o Rivaldo, outros jogadores entravam no segundo tempo com a mesma condição técnica de decidir, e hoje se fala que existem menos jogadores dessa forma. A gente pode concordar ou discordar, mas claramente o Vinícius Júnior ele desponta claramente como unanimidade em termos de referência técnica da seleção brasileira, não apenas pelo que ele é, né, mas pelo que ele tem demonstrado nos últimos jogos pela seleção brasileira em Copas do Mundo. Essa importância dele, ele sabe que ele tem essa importância, então ele tem essa responsabilidade de ser a referência técnica do Brasil em mundiais, né? Sei da minha importância. Se eu estiver bem, eu posso contribuir, sei o quanto que eu posso contribuir, né? E se ele não estiver bem, a gente sabe como isso pode ser problemático para nós em termos de construção de jogo. Se jogarmos contra uma seleção que tenha ali uma facilidade de anular o Vinícius Júnior, a gente vai ter problema. Nós não temos problema. Vamos ter problema, porque o jogo ele é pensado pro Vinícius Júnior. Isso ficou muito claro ontem, quando o Rafinha ainda estava em campo e quando depois houve substituição. O tempo inteiro o Brasil tem um vício de cair para a esquerda porque é o Vinícius Júnior, né? Pelo lado esquerdo. E acaba meio que não aproveitando os espaços que se criam pelo outro lado. E é normal também, só que aí existe esse trabalho, esse desenvolvimento de trabalho durante a fase de grupos para poder entender e dar amplitude pelos 2 lados de ataque da seleção brasileira. Entendendo, claro, a responsabilidade, a capacidade técnica do Vinícius Júnior, mas também o outro lado ali com os outros jogadores que vierem entrar, o Rafinha, o Ryan, o Luiz Henrique, quem seja, né, para poder ter essa amplitude na seleção brasileira pelos 2 lados. O Vinícius Júnior, foi isso que ele disse, o protagonismo dele, ele já está tendo um protagonismo de seleção brasileira. Deixa eu remover. E o quanto que ele é importante para o Brasil. Então, com 9 participações e gols do Brasil nas últimas 2 Copas, o Vinícius Júnior já tem um protagonismo de Real Madrid, né? E isso é o que a gente espera dele, é o que a gente torce, o que a gente pretende ver durante o restante da Copa do Mundo. Uma outra coisa que aconteceu ontem, que eu fico muito surpreso, não sei se surpresa seria a palavra, mas como que o Endrick é muito bem quisto pelos torcedores brasileiros. Como que o Endrick, porque de jovem ao senhor mais idoso, da criança, o adolescente, a menina, o menino, o torcedor comum, o jornalista, todo mundo pedindo o Endrick e se perguntando por que ele não jogou na estreia e por que ele não seria titular, por exemplo, no jogo de ontem. O Ancelotti preferiu jogar com o Matheus Cunha no lugar do Igor Thiago. E por isso continuou nessa. O Endrick, porque o Endrick não joga e tal, esse questionamento em cima do Endrick. E essa surpresa, cara, quando o Endrick entrou ontem, se confirmou ainda mais, porque, cara, quando ele entrou, foi no segundo tempo, houve ali uma comemoração como se fosse um gol. Né? Um ídolo, um moleque de 19 anos, que tem técnica, sabe jogar bola, é um craque da bola, e todo mundo comemorou como que o Endrick era esperado para entrar em campo nesse Mundial. E ele falou sobre isso. Ele falou tanto do carinho, totalmente tomado por torcedores brasileiros no jogo de ontem. Né? E aí, quem está acompanhando pela TV ao redor
né, percebe também o quanto que o Endrick é querido, o apoio que ele tinha para poder fazer parte de entrar em campo, para poder entrar em campo. Então, o Endrick, ele falou dessa relação, de ser agradecido por ter essa relação com o Ancelotti desde os tempos de Real Madrid, que é um treinador que o conhece e que sabe o que ele pode contribuir, a maneira que ele pode contribuir, como ele vai jogar em campo, como ele vai entrar, como ele vai se articular para poder fazer o Brasil chegar à vitória. Então, essa relação dos dois, eles vem desde o Real Madrid, e é uma coisa que também aquela de o Endrick não é querido pelo Ancelotti. Eu não acredito muito nisso, né? É claro que tem as preferências do treinador, mas que não há algo pessoal ali que impeça o Endrick de ter uma oportunidade. Eu acho que o Ancelotti ele tem trabalhado muito bem isso na seleção brasileira, né? Porque ele costuma sempre, nas falas dele, retirar a carga individual do jogador, né? De fazer o Endrick jogar, né? Não é pro Endrick, é pra seleção, não é pro Vinícius Júnior, é pra seleção, não é o Matheus Cunha. Enfim, ele tira essa carga individual para poder não criar polêmicas e ter ali as suas preferências justificadas. A gente pode discordar ou concordar, mas está sempre ali na base do respeito, inclusive, da imprensa que está diretamente ali cobrindo a seleção brasileira. E que é uma cobrança muito grande em termos de Endrick, em termos de Ryan, enfim, é uma coisa que é normal do jornalismo. Mas não vejo nada problemático, né, em termos que fujam do campo e bola pro Ancelotti não escalar o Endrick, né? E tanto é que ele teve essa oportunidade no jogo de ontem, fez um gol no passe do Ryan, mas estava impedido. É o Endrick começando a jogar, começando a ter oportunidade, e claro, né, nessas oportunidades ele pode ganhar a vaga. Essa Copa é a primeira do Endrick. E o Danilo, durante a semana, disse que esses jogadores mais jovens teriam mais oportunidades e que outros jogadores mais velhos teriam ali a última Copa. Para o Danilo, é uma fala conservadora, que beneficia ele e jogadores como o Casemiro, por exemplo, que já está com 34 anos. Inclusive vai jogar no time do Messi nos Estados Unidos, o Casemiro. Isso é uma fala conservadora porque isso favorece, beneficia esses jogadores mais velhos, né? A última Copa, né, não é porque é a última Copa que tem que colocar em campo, né? E não é porque é a primeira Copa que vai ter um ciclo maior que tem que colocar em campo ou deixar no banco de reservas, né? Quando o Danilo foi questionado sobre o Endrick, ele disse isso, que esses jogadores teriam mais oportunidades, teriam mais Copas pela frente para jogar e tal. Só que, porra, isso favorece a quem já tá jogando e quem é mais velho, porque o Endrick, antigamente, tempos atrás, falava-se, principalmente quando foi o Neymar, na época do Neymar em 2010, falava-se que era muito novo, mas que devia levar para a Copa para poder construir casca, experiência para outros mundiais. Isso aconteceu com o Ronaldo em 94, aconteceu com o Kaká em 2002. O Neymar não foi para a Copa do Mundo em 2010, mas houve muito esse discurso dele para ele e para o Ganso, para irem juntos. O Dunga não levou. E esse era o discurso antigamente. Neste ano, tem isso foi um pouco esquecido, porque tem ficado mais nessa de respeitar o que o Ancelotti, claro, decide fazer. E apesar disso, o Endrick ele é muito cobrado para que ele jogue, para que ele entre em campo, tanto ele quanto o Ryan. E o Ryan ontem, é bom a gente falar, que foi a primeira oportunidade dele na Copa, com a lesão do Rafinha. E começou assim meio... Ele não estava indo para cima, né, digamos, porque ele recebeu umas bolas e parava um pouco, né, esperava um pouco, não era aquele jogador mais incisivo. Mas no segundo tempo, o time inteiro caiu, inclusive o Ryan. Mais na metade do segundo tempo, quando o Brasil voltou a se soltar um pouquinho, né, o Ryan apareceu um pouquinho mais, também foi bacana. Houve uma comparação da entrada dele na transmissão que eu discordei. O Denilson disse que o Martinelli teria entrado melhor que o Ryan, mas não, foi um jogo muito igual. Tanto é que o Ryan dá um passe na esquerda, 2 passes, né? Um lá em cima, né, na jogada com o Douglas Santos, que poderia ter sido uma assistência, o Douglas Santos perde o gol, e uma bola, inclusive, para o Martinelli, uma enfiada, que depois gerou um lance perdido. O Ryan jogou bem, o Martinelli entrou bem, poderia ter feito um golaço também, numa jogada ali, triangulação entre Bruno Guimarães, Vinícius Júnior e o Martinelli, que a bola parou no travessão, mas estava impedido também, o Brasil sofreu com esses impedimentos, mas é o início a primeira vitória, e o Brasil aproveitar esse momento, esse jogo contra o Haiti, para efetivamente criar casca, oportunidade. Um jogo contra o Marrocos, que foi logo na estreia, foi perfeito dentro dessas condições, porque já mostra, né, que não é fácil. Copa do Mundo, para ser campeão, não vai ser fácil nunca. E ter um jogo de estreia logo nesse nível, que foi contra o Marrocos, de exigência, e contra um adversário super qualificado, que esteve
lá em semifinais, né, disputou o terceiro lugar na última Copa, já demonstra, né, para esses jogadores dessa seleção atual que não vai ser fácil. Então já entende o que é uma Copa do Mundo, já chega, já bate de frente, né, nesse choque, o que é uma Copa do Mundo. Então, já começar assim foi bem, e ter depois 2 jogos mais tranquilos já permite pensar, claro, com a classificação encaminhada, vai ter o Brasil contra a Escócia, a tendência é que o Brasil ganhe, e tem que fazer o saldo de gol para poder ali fazer gols, para poder ter maior saldo, maior número de gols marcados, que Marrocos se classificar em primeiro, evitando um jogo mais difícil na parte de 16 avos, mas são jogos, esse contra Haiti e Escócia, depois do primeiro jogo difícil, para poder aí dar confiança para essa seleção brasileira e ir criando, incorporando, né, conjunto, coletivo e também permitindo que o individual floresça. Então, esse é o momento da seleção brasileira, essa é a análise inicial a partir, né, desses jogos que a gente teve contra Marrocos e contra Haiti, e para um vídeo também não ficar muito mais longo, a gente vai ficando por aqui. Eu peço mais uma vez o carinho de vocês, para que a gente continue fazendo esse conteúdo no canal do Marcelo Rezende, Momentos de Copa do Mundo. É um momento que é muito gostoso, de 4 em 4 anos, então tenho aproveitado esse momento para a gente estar aqui criando conteúdo para a seleção brasileira, que a gente está esperando o Hexa. Peço que se inscrevam, comentem, compartilhem com os colegas, com os amigos, mandem para aqueles que vocês acham, que sabem, que gostam de futebol, discutir um bom futebol, uma análise correta, uma análise baseada nas informações e de quem trabalha com jornalismo há muito tempo, inclusive no jornalismo esportivo, né, produzindo conteúdo para a TV, né, trazendo conteúdo para os programas esportivos, debates esportivos, Esporte Ativo, a antiga TNT Esportes, passei por outros lugares também falando de futebol, né, trabalhei no lance, enfim, a informação de qualidade, conteúdo de qualidade de quem sabe fazer com responsabilidade sempre. Tá? Então, para o vídeo não ficar muito mais longo, peço só que se inscrevam e deem aquele joinha para nós, para a gente continuar fazendo conteúdo bacana. Beleza? Nosso conteúdo desse termina por aqui, mas durante a Copa a gente vai ter mais, inclusive, sobre o Vasco da Gama, que demitiu o Renato Gaúcho. Beleza? Obrigado por ter assistido até aqui. Vamos seguindo juntos. Até a próxima. Grande beijo.